e Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir em nitfm.pt e nas plataformas de podcast. Bem-vindos. O cartão de embarque sobreviveu à tempestade Nelson e ainda estamos muito aconchegados com toda a comidinha desta Páscoa, mas estamos prontos, sempre prontos, para pegar nas malas e partir. Hoje não é exceção, até porque temos pela frente um episódio bastante especial que vai juntar as viagens à cultura pop. Há cada vez mais gente a visitar o sítio onde foi rodada a sua série favorita, a participar em eventos e convenções e a procurar experiências relacionadas com séries, filmes, desenhos animados e videojogos. Ora, nós estivemos na Comic Con Portugal, que decorreu entre 21 e 24 de março, para uma conversa ao vivo com a Cinderis, artista francesa e cosplayer profissional. Enquanto estávamos em Matosinhos, conhecemos a Alice Manso e o Alexandre Marto, que se conheceram precisamente enquanto faziam cosplay. Se não sabes o que é, vamos explicar-te tudo neste episódio. Para já, permitam-me que vos apresente alguém que percorre o mundo em busca de cenários utilizados em séries e em filmes. Enquanto cinéfilo e inveterado, tem um podcast dedicado ao cinema, o VHS, e o The World is a Set, onde mostra os cenários que vai descobrindo e colecionando um pouco por todo o mundo. Ao todo, ele já visitou locais onde foram gravados mais de 170 filmes e tem muitas histórias para contar. Connosco, o Daniel Louro. Sou um cinéfilo, desde pequenino que gosto muito de filmes e me interesso muito por essa área e talvez porque nunca não vim a desempenhar nenhuma profissão diretamente ligada ao cinema, acabei por tentar arranjar alternativas que me ocupassem a mente, a mim e a outras pessoas que também gostam de cinema como eu. Então, relacionado com isso, criei há 10 anos aquele que eu julgo ser, e até me provarem o contrário, continuarei a acreditar que é o mais velho podcast de cinema em Portugal e talvez dos mais velhos podcasts ainda em existência a funcionar em Portugal. Chama-se VHS, que eu faço com o meu colega e amigo Paulo Fajardo, em que, para lá de 300 episódios, nos dedicamos em cada um deles a pegar num filme. Normalmente andamos à volta de filmes que marcaram a nossa infância, aqueles filmes dos anos 80 e 90, mas não só. Tentamos ser o mais ecléticos possível e tentamos descobrir porque é que esses filmes são importantes para nós, ou tentamos descobrir filmes que nunca vimos e tentamos desconstruí-los, saber porque é que eles existem. E isto acaba por ser, no fundo, uma espécie de busca pelo nosso sentido da vida. É procurar o sentido da vida no cinema. Pronto, é isto que nós fazemos. E chama-se VHS, já agora quem quiser procurar. Mais recentemente, criei um hobby, também relacionado com o cinema, que consiste numa caça ao tesouro pelo mundo inteiro, por sítios que tenham sido usados em cinema. Ou seja, locais de rodagem que tenham aparecido em filmes icónicos ou não. E tentar recriar as imagens que nós vemos nos filmes, ou seja, colocar os frames dos filmes exatamente no mesmo sítio e no mesmo ângulo em que eles aparecem nos filmes. E isto é mais fácil ver do que explicar. Portanto, quem tiver curiosidade, o projeto chama-se The World is a Set. Em português, caso o meu inglês tenha soado um bocado esquisito, O Mundo é um Cenário. E estou no Instagram e no Facebook, portanto passem por lá para ver de que é que eu falo. E se derem uma vista de olhos no projeto do Daniel, será tão fácil perceber que o mundo é um cenário incrível para filmes de ação, terror, comédia, drama, enfim, cada país apresenta infinitas possibilidades para as histórias mais criativas. A ideia de visitar estes locais surgiu em 2018, a propósito de uma viagem pelos Estados Unidos. Isto começou... A ideia não é toda original. Eu lembro-me de ter visto... A primeira vez que eu vi alguém fazer uma coisa... Aliás, eu já tinha visto coisas semelhantes, mas até eram feitas com fotografias históricas. Há, por exemplo, uma fotografia que circulou bastante na internet, que era o Adolf Hitler a discursar numa varanda. Talvez tenha sido em Frankfurt, agora não me recordo.
e alguém colocou essa fotografia exatamente no mesmo sítio, na mesma varanda que está lá hoje, mas com bandeiras LGBT lá colocadas agora. Portanto, aquilo criava um contraste histórico super evidente, e essa imagem sempre me deixou assim algum fascínio. Eram duas raparigas que faziam isto. Elas, entretanto, deixaram de o fazer, mas elas seguravam um tablet em alguns locais com imagens dos filmes e faziam exatamente esta composição. E isto foi mais ou menos na altura, foi em 2018, em que eu estava prestes a fazer uma viagem grande pelos Estados Unidos. Ia passar um mês nos Estados Unidos. Chegava por baixo, ia a algumas cidades por baixo e depois fazia o caminho inverso de comboio. Começando em São Francisco e atravessando os Estados Unidos até chegar a Nova Iorque, e fiz este trajeto quase todo de comboio. E eu lembro-me, quando estava a traçar o meu trajeto, a maior parte dos sítios que eu queria visitar e que me despertavam a atenção estavam direto ou indiretamente ligados a cinema. E eu vi ali aquele padrão e pensei, eu podia fazer qualquer coisa com isto, ir só aos sítios e tirar uma fotografia e dizer: tcharam, estou aqui, foi aqui que filmaram Sozinho em Casa, ou foi aqui que filmaram Jurassic Park, ou o que seja. Não tem assim tanta graça. Então resolvi adotar este hobby de tentar colar a fotografia exatamente no sítio onde ela foi tirada, que envolve muita pesquisa, envolve alguma tentativa e erro, mas é isso que me dá prazer também. E foi assim que começou. Depois comecei a perceber que aquilo funcionava, que as pessoas achavam piada, que causava algum impacto visual, que as próprias pessoas que às vezes trabalhavam nos filmes, atores, realizadores, essas pessoas também achavam aquilo interessante e reagiam e partilhavam. E portanto, a partir daí nunca mais parei. E nunca mais parou, até porque nesta precursora viagem pelos Estados Unidos teve muito por onde fotografar. Foi um mês pelas terras do Uncle Sam, de avião e de comboio, onde conseguiu fotografar cenários de cerca de 30 filmes. Então, eu comecei em Miami, voei para Miami e depois fiz este trajeto de avião sempre. Foi para Houston, depois para Los Angeles, e depois voei para o Havaí, fiquei lá uma semana, depois regressei de avião para São Francisco, e depois eles têm um comboio, agora não sei dizer os nomes, mas tem um trajeto de comboio mais ou menos criado para que as pessoas possam fazer as viagens de comboio e dormir no próprio comboio, tem uns quartinhos, e eu fiz esse trajeto, começando em São Francisco, parei depois em Salt Lake City, a Denver, a Chicago. Creio que o trajeto foi este, acho que não estou a errar, agora não tenho o mapa à frente. E dormia uma ou duas noites no comboio enquanto ele fazia o trajeto, e cada vez que eu chegava a uma grande cidade, ficava lá uma noite ou duas. E fui fazendo assim o trajeto até chegar a Nova Iorque e depois regressei. E correu tudo bem, não tenho reclamações, não fui roubado, não perdi nada de importante, o que por si só já é uma vitória. De ter feito para aí uns 30 filmes diferentes, ou mais talvez, eu tentava fazer as coisas do mais económico possível. Marcava os filmes que eu realmente queria visitar e depois tentava procurar filmes que usassem os mesmos sítios mais ou menos, mesmo que não fossem filmes propriamente importantes ou relevantes. Ok, rodaram também uma cena aqui no Central Park, mais ou menos perto do mesmo sítio, aproveitava e acabava por fazer essas fotografias. Portanto, sim, acho que devem ter sido para 30 ou 40 filmes diferentes, tantos que eu ainda tenho fotografias na gaveta e ainda não as publiquei, ainda não as editei. Estão para lá. Cada vez mais me parece que é uma caça ao tesouro. Mas como é que se prepara algo assim? Pode-se começar de diferentes maneiras. A primeira é se eventualmente a minha viagem for acompanhada e me tiver sido sugerido ir a um determinado sítio. É ir logo à caça e tentar descobrir que filmes é que foram rodados ali naquele sítio ou perto. Ou então é o processo inverso. Há filmes que têm locais tão impactantes, tão marcantes, que me fazem colocá-lo na minha bucket list de destinos de viagem que eu gostava de fazer. Até agora tem funcionado lindamente ambos os cenários, porque o cinema tem a particularidade de escolher locais realmente interessantes e destinos realmente interessantes. Os location scouters e as pessoas que fazem a escolha dos locais não os escolhem à toa. São realmente locais que valem a pena visitar. Portanto, as coisas conseguem coexistir. O chamado turismo normal, para agradar a uma pessoa que eventualmente me acompanhe, e a mim, que muitas vezes é só fazer um pequeno desvio para poder passar ali ou acolá. E também é agir, porque se acaba muitas vezes por descobrir sítios menos óbvios, que fogem às multidões ou aos destinos óbvios para a maior parte dos turistas,
É um caminho de terra não traçado nos mapas, que dá para ir por ali e por lá, e se descobre uma paisagem linda, fascinante, e que não está lá mais ninguém, está só para ti, porque mais ninguém senão tu se lembrariam de ir ali àquele local. E depois é todo aquele trabalho de pesquisa. Se nós falarmos, obviamente, em filmes como o Harry Potter, é extremamente fácil descobrir onde é que está filmado. Os sítios estão super documentados, são filmes que têm imensos fãs em todo lado, é muito fácil descobrir exatamente os sítios onde eles rodaram. Já não é tão simples quando começamos a ir para outros filmes mais recentes, muitas vezes, que ainda não estão suficientemente documentados, e aí já parte de mim o trabalho de casa de tentar descobrir, primeiro no Google Maps, no Google Street View, perder muitas horas a subir estradas, a descer estradas com Street View, a olhar para os horizontes das montanhas, a perceber, ok, se tem ali aquela montanha em bico, se calhar foi mais ou menos com esta orientação e mais ou menos neste sítio. Quando começa a ficar desesperado, há sempre a hipótese de tentar mandar um e-mail ou tentar contactar alguém que tenha trabalhado na produção do filme, a uma câmara municipal de um sítio. Ou o último caso dos casos, é não ter pistas de onde é que será e ir à descoberta in loco no sítio, agarrar e caminhar e andar de carro e andar ali a explorar. Agora estamos todos a imaginar o Daniel a pôr o bonequinho do Street View por ruas e vielas, montes e vales, em busca do local exato que viu no grande ecrã. Qual é que terá sido o sítio mais inóspito em que já esteve? Há um que foi o mais caro de lá chegar, que foi a cascata que vemos no Parque Jurássico. Quando eles, no primeiro Parque Jurássico, filme de 1993, um dos melhores filmes de sempre, tem uma sequência em que vemos o grupo a chegar de helicóptero e o helicóptero a descer lentamente numa pista de aterragem junto a uma cascata. Esta cascata e esta pista de aterragem foi construída numa cascata mesmo no meio da ilha de Kauai, no Havaí. E é, não diria impossível de lá chegar a pé, mas é muito complicado chegar lá a pé. Felizmente há uma companhia de passeios de helicóptero que se disponibiliza a levar as pessoas àquele sítio. Temos obviamente de pagar o preço de uma viagem de helicóptero, não sei se foram 300 ou 400 euros, já não me lembro. Esse foi um investimento para poder ir até àquele local e recriar praticamente a cena, porque nós fazemos quase o mesmo que o helicóptero no filme faz para pousar ali. E essa é das que eu tenho assim mais memoráveis. Agora, as mais difíceis de encontrar que eu encontrei, eu lembro-me sempre do Vietnã, porque eu estive 2 semanas no Vietnã e há alguns locais lá não tem Street View, há muito pouca informação fotográfica desses locais. Houve um sítio onde eles tinham aqueles pântanos e tive que andar com água quase até ao joelho para lá chegar, mas eu não descansei enquanto não fui exatamente a alguns sítios onde eles filmaram algumas sequências do filme Kong Skull Island. É um caso raro de um filme que teve a oportunidade de explorar aquelas paisagens incríveis. E como eu lá ia e não havia muito mais filmes a tirarem partido disso, eu foquei muito neste filme. E acabou por ser um passeio giro tentar descobrir exatamente os sítios onde eles rodaram algumas destas cenas. E essa, por exemplo, onde eu tive que andar com água pelo joelho, foi assim um desafio e tanto. O resultado não é assim tão impactante, mas para mim é importante. Eu cheguei lá, consegui. Desde apanhar helicópteros a atravessar pântanos, o Daniel já fez muito para chegar a locais incríveis e que fazem parte da história do cinema. Mas se acham que apenas a 7ª arte inspira uma dedicação destas, estão enganados. A Cinderis é cosplayer profissional e várias das personagens que encarna vêm do mundo dos videojogos, como World of Craft e League of Legends. Foi na Comic Con que estivemos à conversa naquela que foi a sua primeira viagem a Portugal. E tal como nos contou, a recepção não podia ter sido melhor. My pleasure. It's really nice to be here in Portugal. It's my first time, so I'm really happy to meet everybody and all the cosplay community. I already had a really amazing first day and there was a first cosplay contest. I also got a Q&A on stage too, and I did some meet and greet at my booth, so it was really, really fun, and I met a lot of really kind persons, so it was so nice. De França para Portugal e numa conversa super bem disposta, a Cinderis explica que começou a fazer cosplay há 10 anos. Daí aos concursos foi um pequeno passo, até ao momento em que decidiu que era disto que queria fazer a sua vida.
I started cosplaying in 2014, but I'm a professional cosplayer since 5 years. First, it was a passion. I was doing cosplay for fun. I was doing some convention, and I was also doing some cosplay contest. And after those cosplay contests, I started to receive invitation for convention, but also some opportunities with mostly video games company to do some social media campaign and to create costume for them for events too. So it slowly start this way, and then I say, I can make a business from it and make a living. Além de ser cosplayer, a Cinderis, ou melhor, a Sónia, também é uma artista conceptual. Com um mestrado em Videogame Arts, a nossa convidada faz os seus próprios fatos, mas também cria e desenha roupas para outros cosplayers. I'm not only a cosplayer, I'm also a 2D and 3D artist. I did some concept art studies, so I have a master in video games art. I was already doing cosplay when I was doing those studies, but so this is also my job, so I'm creating a design for other cosplayers too. Many of my design won in international cosplay contests. I'm pretty proud of that. The first time I won a cosplay contest, it was in 2017, I guess. 17. I wasn't doing cosplay contest at the early beginning. But the first one being special, I guess it would be BlizzCon. So in 2019, it was in Anaheim, in California, and it was a really special one. A primeira vez em que a Cinderis ganha um concurso já foi em 2017, imaginem. Mas a verdade é que este mundo ainda passa ao lado de muita gente. Por isso, pedi que nos explicasse exatamente o que é o cosplay. Oh, wow. The first thing I always say is that cosplay is costume and play. So it just, to me, being your favorite character, it could be like from anime, video games, comics, or like everything from the pop culture. So you can cosplay everything, and I guess what for most of the cosplayer, it's about like going to convention and have a really nice moment with friends. For some of them, because you can also buy your costume, of course, or customize them. But for a few of us, it's just like it's also about crafting and sharing all our photographies and work in progress on social media. So I think it's also about sharing. Really happy, I would say, about everything, because cosplay, it's not only, I would say, one specific thing. It's about a lot of, I would say, there is a social part, a crafting part, and so you have a lot of interesting to explore. You can be into cosplay, but just for photography or for videos, because you like to create content, I don't know, for TikToks, for example. So you can do cosplay your way. Ora, cosplay vem de costume and play. E para a Cinderis é muito simples. Basta escolher uma personagem da cultura pop, seja do anime, dos videojogos ou da banda desenhada, por exemplo. Depois, há quem crie o seu próprio fato e parta para um dos momentos mais esperados: participar em eventos, mostrar a sua personagem e conhecer outros cosplayers. Um processo que pode ser bastante cansativo, entre a construção dos fatos, os concursos e as fotografias com fãs e curiosos. I'm an introvert person, so it is kind of exhausting because it's a lot of energy. I'm really happy to meet my community, to share with them, to have a nice moment, but it's honestly really exhausting for me, because at the end I'm just like, I need to come back home and feeling like, I would say, cozy and come back to some crafting, but I'm always really happy. It's also exhausting because flights, you are not, I would say, in a place you already know, and it can be also a little bit stressful because, of course, you're going on stage. You don't have to be late. It's very hard for French. So yes, this is my own experience. So that's why I'm only accepting one convention per month, because I don't want to be all the time traveling. I also want to have time to work on my own project and to create things, because this is my passion, to create costume and to share them, and not to be all the time traveling. So I'm really happy to have this social part, because finally I'm out of my cave.
But yes, I prefer to only like accept one convention per month. It's the way I really enjoy the experience. Mas afinal, o que move alguém a encarnar personagens destas e a andar de evento em evento? I discovered cosplay and convention in 2013 only. And so I was like, wow, we can make costume and go to convention. And I was seeing so people making group and photos, and I was like, wow, I really like this mood and I really want to do it. So on the next year, I come back to it was at Japan Expo in Paris. And so I came back to this convention with my first costume ever. And yeah, it was a really great experience at first as a just sharing, being simple, meet new friends. Most of my friends, I met them thanks to cosplay and convention, but also on social media before to meet them in real life. And so, yeah, right now, as a professional, it's also so nice to see all the backstage. I really like this, to see the process, how it is organized for a cosplay contest, for like everything, also for all the guests, and it's really interesting. Nós testemunhamos como a Cinderis adora ver os bastidores de grandes eventos como a Comic Con, mas ao longo desta conversa fez questão de nos lembrar que esta é uma excelente forma de fazer amigos. E a verdade é que há cada vez mais gente a fazer cosplay, especialmente desde a pandemia. Yes, I really love to see the evolution of the cosplay community. It's going, yes, bigger and bigger every year, so I really like it. And also with a lot of diversity, I guess thanks to TikTok creators, it was kind of crazy during the pandemic to see that how many people start cosplay during this period. And I really like to see the evolution of the quality of all the cosplay, people going like crazier and crazier for cosplay contests. And so convention with years have more budget, so it interested more and more people to compete, and meaning also that you can create like a better show, and so more and more people want to participate too. But I guess the evolution I like it the most, it was to see all my parents, for example, was seeing cosplay through me. At first, I was like, oh my God, what is she doing? She just like disguised herself. This is weird. And so I did remember that at some point, it was during holidays, and I was having a job next to their place. So I came back to my parents' place just to sleep. And I say, yeah, I'm going to craft a costume at the same time. So I kept all my tools and my materials for cosplay. And so this is a moment they start to get interested, because they saw the process and how much work I put into my costumes. But it's not only like disguising myself, that there is a huge background that I have, thanks to that, I met, as I told you, most of my friends. And so, but it's really nice, and but you can have a really good evolution in this community, and thanks to this passion. Uma comunidade que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, em parte devido ao TikTok. E tendo em conta que há cada vez mais gente a render-se à magia do cosplay, qual é o conselho que a Cinderis nos deixa? Just try. You will see. I mean, if you don't try, you will maybe go next to something, a really amazing experience you will miss. So you just have to try. Nobody is going to judge you. Like, cosplay is ready for everybody. Ninguém julga ninguém. Era este o espírito ao percorrer a Expo Honor ao longo dos 4 dias da Comic Con. E foi num desses dias que nos cruzámos com a Alice Manso e o Alexandre Marto, que se conheceram precisamente a fazer cosplay. A minha personagem vem do universo de Star Wars, é a Hera Syndulla, mais do Star Wars Rebels, e mais recentemente apareceu também na Ahsoka. Pronto, eu já faço isto há uns bons aninhos, mas acima de tudo é a parte social e geek. Conhecemos imensas pessoas que gostam do mesmo do que nós, ficamos a ter conversas super interessantes dentro dos eventos, fazemos amigos, às vezes para a vida inteira. Inclusive tenho aqui o meu namorado, conhecemos a fazer cosplay, portanto, e hoje em dia vivemos juntos, portanto é uma coisa que fica para a vida, sim. A primeira vez que eu fiz cosplay também já foi há bastante tempo. Já não me recordo em que data foi, sei que foi no Iberanime. Não consigo precisar da data, mas já foi há bastante tempo.
Hoje eu sou o Kanan Jarrus de Star Wars Rebels, que é uma personagem animada, é das séries animadas de Star Wars e é o que eu estou a representar hoje. Já foi há muitos anos mesmo, mas sim, lembro-me perfeitamente. Já havia uma pequena comunidade em Portugal e eu já estava bastante curiosa em integrar-me nela. E pronto, um dia ganhei coragem e mandei fazer um fatinho, pronto, uma pessoa que eu sabia que fazia os fatos. E pronto, desde aí que tem sido sem parar. A Alice e o Alexandre foram no Barreiro para Matosinhos, onde participaram numa edição muito especial da Comic Con que celebrou o seu 10º aniversário. Mais uma vez, quis perceber o que é que faz alguém sair de casa e arrumar a um evento destes para dar corpo a personagens destas, saídas da Guerra das Estrelas. Eu venho regularmente, pronto, é tal coisa, já dentro deste meio as pessoas vão se conhecendo umas às outras, já encontramos aqui pessoas, por exemplo, nós não somos daqui do Norte, não somos do Norte, somos do Sul, mas vemos cá encontrar as pessoas do Norte, é sobretudo uma coisa social e depois é aquela coisa, temos gostos em comum e gostamos de falar com pessoas que gostam das mesmas coisas, discutir entre nós, portanto, é isso. O que aconteceu foi, eu comecei a pôr vir a eventos sem cosplay, ou seja, a primeira vez e a segunda que eu fui a eventos não levava cosplay, e quando eu cheguei lá, na altura foi com um amigo meu, e quando nós chegamos lá começámos a olhar e a ver, isto é outro mundo, porque pronto, nós gostávamos das mesmas coisas, cultura pop, animes, mangás e por aí fora, cómics e etc. E nós começámos a olhar um para o outro e dissemos, a próxima vez que viermos temos que vir de cosplay, porque isto é bonito, é de cosplay. E pronto, basicamente é isso, é a interação com as pessoas, poder conhecer novas pessoas com os mesmos gostos que nós, como a Alice disse, pronto, eu conhecia por causa do meio, acabamos por nos tornar namorados, já vivemos juntos. E pronto, é um bocado por aí. Nós estamos aqui desde quinta-feira, ou seja, este já é o nosso 4º dia e é uma animação, pronto. Há sempre coisas para fazer novas, quando nós vamos trazendo fatos novos, vamos interagindo com pessoas diferentes. É super interessante. Vir de cosplay então torna a coisa ainda mais interessante. Foi em boa hora que encontramos Hera Syndulla e o Kanan Jarrus, até porque este episódio não se fazia sem falar da Guerra das Estrelas. E este é o mote perfeito para voltarmos à caça ao tesouro do Daniel Louro. Há pouco ficámos a saber que há sítios desafiantes e extremamente difíceis de chegar, mas será que o inverso também já aconteceu? É super comum chegar a locais e encontrar pessoas a tentar a tirar fotografias exatamente pelo mesmo interesse, por ser um local que vimos em filmes, não é? Isso acontece com frequência. Sei lá, o mais gritante deles todos é talvez a estação de comboios do Harry Potter, onde existe a plataforma 9 3/4. Agora, eles fizeram daquele local um ponto turístico na estação, embora não seja exatamente o mesmo sítio onde os miúdos atravessam a parede para ir para Hogwarts, não é exatamente o mesmo sítio, mas esse é daqueles assim super evidentes. Eu lembro-me, por exemplo, de ter visitado a casa da série Sex Education, outro produto Netflix, que é uma casa numa zona que fica a 2 horas de carro de Londres. É no distrito de Cotswolds, no Reino Unido, que é uma zona muito verdejante, muito bonita. Aquele local das aldeias British de pedra, super tradicionais e super fofinhas. E eles rodaram a casa onde vive a mãe do Otis do Sex Education, por exemplo, que eu lembro-me de ter localizado a casa e de saber que a casa é hoje um Airbnb. E eu cheguei lá e eu percebi que estavam pessoas a morar dentro daquela casa. Que estavam pessoas alojadas lá naquela casa. E eu fui-me aproximando devagarinho, e às tantas, obviamente que as pessoas estavam lá dentro, perceberam que eu andava ali, e eu perguntei muito educadamente se podia tirar ali umas fotografias ali à volta. Eles disseram, sim, tranquilamente, na boa. E depois quando eu dei a volta e fui ao sítio para poder tirar as fotografias, já lá estava outra rapariga que tinha estacionado uns metros antes, com o telemóvel levantado. Obviamente que eu falei com ela, percebi exatamente o que é que ela estava ali a fazer. Isto vai acontecendo, sim, esta coisa de chegar aos sítios e perceber que se tornou um destino turístico. Este não é um destino turístico, mas que as pessoas acabam por visitar. Mas estou-me a lembrar, olha, por exemplo, o local, o cemitério da sequência final do Bom, o Mau e o Vilão. É um cemitério circular, onde há o célebre stand-out
dos 3 cowboys em que ficam todos a olharem-se nos olhos à espera de ver quem é que dispara primeiro. É um cemitério enorme que fica perto de Burgos, que foi construído lá de propósito para o filme. Foi um projeto imenso na altura. E no final do filme o local ficou ao abandono. E vários anos de erosão foram fazendo com que o cemitério e as pedras que eles colocaram lá e as campas que eles fizeram lá fossem desaparecendo lentamente. E o local está para lá e só os historiadores ou só as pessoas realmente interessadas no filme é que sabiam exatamente onde é que aquilo era, onde é que aquilo estava. Felizmente, há coisa de 5, 6 anos, houve um grupo de fãs do filme que criou um projeto de salvar aquele cemitério. E tentaram reunir uma equipa de voluntários que fossem para o local com pás e baldes para escavar, tirar toda a erosão e toda a terra que cobriu o cemitério em 50 anos. E hoje aquilo é um destino turístico, é um local turístico que merece ser visitado ali naquela zona, graças a estas pessoas que desenterraram o cemitério. E quando eu lá fui, estavam lá dezenas de pessoas. Aquilo é um sítio, é uma landmark, já faz parte dos folhetos turísticos da região. Visite o local do cemitério do filme Bom, o Mau e Vilão, por exemplo. Já existem vários locais com roteiros e propostas turísticas relacionadas com os filmes e as séries que foram ali rodados. Afinal, o turismo cinematográfico parece estar mesmo a crescer. É interessante, eu tive, por exemplo, numa terra em Espanha, Peníscola, chama-se Peníscola, fica perto de Valência, e eles gravaram lá algumas sequências da Guerra dos Tronos. E é interessante, eu cheguei lá, não sabia, quer dizer, fiz o meu mapa dos locais que gostava de visitar, dentro e fora do forte, que aquilo é um forte numa península. E quando cheguei lá eu percebi que aquilo já tinha um roteiro montado com plaquinhas e setinhas para as pessoas poderem fazer o roteiro e seguir os passos dos atores da Guerra dos Tronos. Obviamente que isto me retira algum prazer, porque eu sinto que estou a fazer caminho trilhado, já trilhado, não tenho o mesmo gosto. Mas enfim, eu não posso achar que estou sozinho nisto. É óbvio que há muito mais pessoas que estão interessadas em descobrir estes locais, e eu acho que as câmaras municipais e as terras só fazem bem em preservar isto, porque estas coisas acabam por fazer parte da história dos locais. Os filmes e as séries de televisão têm um impacto imenso e eles só fazem bem em tirar partido disso, claro. E basta ver, por exemplo, a aldeia de Monsanto, o turismo lá disparou. Eu tenho a certeza que agora, graças ao Denzel, por exemplo, as visitas ao Mosteiro da Batalha e ao Convento de Mafra também devem ter disparado. Convento de Cristo em Tomar, sim, exatamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma estância de ski na Suíça, chamada Piz Gloria, no topo de uma montanha lá em cima, onde o pessoal vai para lá esquiar. E eles transformaram aquela estância toda graças ao facto de um filme do James Bond, neste caso ao Serviço de Sua Majestade, ter rodado lá naquele local. Portanto, eles criaram um museu dentro da própria estância com objetos usados no filme, com plaquinhas informativas, tem montes de coisinhas cá fora para os turistas poderem tirar fotografias e fingirem que estão ao lado do James Bond. Temos aqui o caso de um local que vive inteiramente às custas da popularidade do 007, por exemplo. Mas desengane-se quem pensa que este tipo de turismo agrada a toda a gente. Eu estou-me a lembrar dos casos inversos, que é pessoas que passam a ter visitas indesejadas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a casa do Walter White, do Breaking Bad. A casa existe, na realidade, está lá. Acho que depois do filme já foi vendida da série neste caso, já foi vendida umas 2 ou 3 vezes. Entretanto construíram umas vedações à volta para manter os turistas afastados, mas quem lá está neste momento é uma senhora com muito mau feitio. Então há imensos vídeos de pessoas a irem visitar a casa e a senhora lá dentro, às vezes sentada cá fora num banquito de praia, a disparatar e a dizer impropérios, saem daqui, vocês bandidos. Portanto, há esta coisa do turismo, pop culture tourism, não é positivo para toda a gente, mas é muito giro. Vão de ver vídeos da senhora da casa do Breaking Bad a mandar todos para sítios muito feios, a mandar os turistas para sítios muito feios. Portanto, malta, vamos com calma. Se quiserem ir à procura de cenários onde há pessoas a morar e que são mesmo a casa de outras pessoas, tenham cuidado e não invadam nem a propriedade nem a privacidade dessas pessoas, ok? Entretanto, não me podia despedir do Daniel sem saber as cenas dos próximos episódios. Eu estava com muito interesse em ir à Tunísia este ano. Tem uma história relacionada com o cinema muito, muito, muito importante. Não só tem o Indiana Jones, por exemplo, os Salteadores da Arca Perdida, como alguns filmes de Star Wars foram lá rodados. Isso é muito importante.
Neste caso é muito giro porque, como estamos a falar de locais no meio do deserto, e é um país que eu diria que não está propriamente preocupado em que fique lixo abandonado no meio do deserto, os locais onde os cenários montados pela equipa de produção há uma série de anos continuam lá, em muitos casos aqueles iglus onde o Luke Skywalker vivia, ou o Mos Espa que o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi e a Padme visitam no Phantom Menace. Os cenários dessa aldeia, dessa cidade no meio do deserto ainda lá estão, praticamente intactos e são visitáveis, o que torna esta caça ao tesouro por locais de cinema ainda mais especial. Quando chegamos lá ainda temos ruínas do cenário visitáveis, isso é muito fixe. E eu tenho a Tunísia já na lista de locais em que eu gostava de visitar já há imenso tempo. Para além disso, vou à Irlanda também agora em junho ou julho, tenho que confirmar, agora não me lembro. E a Irlanda tem, para além de ter imensos locais também na Guerra dos Tronos, por exemplo, tem também Star Wars. Estes últimos filmes de Star Wars gravaram algumas sequências, nomeadamente numa pequena ilha de pedras na costa irlandesa que se chama Skellig Michael, que só está aberta ao turismo num determinado período do ano, e eu vou tentar aproveitar essa janela. Estou esperançoso que o orçamento dê para esticar e ir ao Japão este ano. O Japão é um destino muito caro. Não é propriamente um destino de cinema fantástico, mas a cidade de Tóquio tem imensos filmes que foram rodados lá. Estou-me a lembrar só assim de repente do Lost in Translation, do Kill Bill. Não sei, vamos ver. Não quero estar aqui a dizer e depois perceber que afinal tem que ficar para o ano seguinte ou para o outro ano, que isso acontece muitas vezes. Mas sim, Tunísia e Irlanda serão assim os próximos destinos. Encerramos com excelentes propostas para as próximas viagens, dentro e fora do ecrã. Muito obrigada ao Daniel Louro, à Cinderis, à Alice Manso e ao Alexandre Marto. Fica também o nosso agradecimento à Comic Con Portugal e os nossos parabéns por este 10º aniversário. Quanto a nós, até ao próximo destino.